A graça e a paz, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Preste atenção nessa palavra, porque ela é uma palavra de Deus para o seu, meu, nosso coração. Meus irmãos, povo de Deus, você que é filho, filha do Senhor, não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Não tem como servir a esse Deus no altar de qualquer jeito. Seja você um senhor, uma senhora, um jovem, que o coração arde por servir a Deus. E você tem o seu jeito de servir a Deus, a sua forma de servir a Deus. Você sente o coração arder e uma convocação dentro de você te chama para servir através do louvor. O outro serve através da palavra de Deus. O outro serve lá na porta, no templo do Senhor, na igreja, seja qual for a denominação. Não importa qual é a denominação. Essa palavra aqui é para todo aquele que é servo e serva de Deus, filhos de Deus. Se você serve no altar, se você serve na igreja, ou ainda que você não serve no altar diretamente, mas você julga ser filho de Deus, então você vai estar servindo esse Deus, servindo a sua família, servindo as pessoas à sua volta, porque o servir a Deus já começa aí. Primeiramente é em casa, para depois a gente chegar lá no altar, chegar lá na igreja. O que eu quero te dizer? Não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Nós precisamos servir a Deus do jeito que o Senhor prescreve na sua palavra, do jeito que Ele nos mostra na sua palavra. É dessa forma como nós temos que servir. E Ele dá várias características como tem que ser um servo de Deus. E uma das principais características, dentre tantas que eu poderia citar, eu quero falar dessa que é especial: santificação. A palavra nos ensina que sem santificação não tem como servir a Deus. Sem santificação não tem como atrairmos sobre a nossa vida o olhar de Deus, a atenção do Senhor. Sem santificação você vai orar, você não será ouvido. Sem santificação, sem consagração, você vai desejar ver a mão de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não vai ver a mão de Deus agindo. O Senhor, Ele preza por isso, por santificação. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor fala sobre santificação. Se eu fosse pegar aqui todos os versículos da Bíblia para falar para você sobre santificação, eu ficaria aqui minutos e minutos falando, mas eu selecionei alguns versículos aqui que eu acredito que já é o suficiente para tocar o seu coração. Vamos lá, a palavra do Senhor fala comigo, com você, através de vários livros, e eu quero citar aqui o livro de 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, a palavra diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. Ou seja, em tudo que você fazer, tu tem que ser santo, porque o teu pai que te chamou, o teu pai que te protege, o teu pai que te guia, o teu pai que te conduz, ele é santo. E ele não quer um filho fora da santidade, ele não quer um filho fora da consagração, ele não quer um filho vivendo uma vida desleixada, desregrada, indisciplinado, levando de qualquer jeito e achando que o pai está amando. Aí essa pessoa diz assim, eu amo a Deus, com coisa que o pai está amando ele, com a vida que ele está levando. Sim, ele pode até amar, e a misericórdia dele é o que tem nos livrado de todo mal. É a misericórdia dele, graças a Deus que ele tem misericórdia ainda ao nosso favor, mas ele não aprova isso. A palavra também diz assim no livro de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto está mostrando que não tem como nós dizermos que estamos levando uma vida santificada, uma vida de retidão, de fidelidade a Deus, se nós não estivermos santificados na verdade. Qual que é a verdade a qual devemos estar santificados? É a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar consagrada na palavra de Deus, separada na palavra do Senhor. Também diz no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 2: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, ao meu povo: sejam santos, porque o Senhor é santo, o Deus de vocês, eu sou santo. No capítulo 2 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, diz assim no versículo 1: amados,
Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos em tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a palavra está dizendo o seguinte: temos promessas de Deus, nós temos bênçãos para receber, então se santifiquem, porque se não se santificar não vai ter o alcance da promessa, a concretização da promessa, a bênção não vai acontecer. Não adianta você pedir, orar, pagar promessa, seja lá o que for, se nós não estamos santificando a nossa vida a Deus. Mais do que te ouvir, Ele te quer, Ele quer você para Ele. Então veja que primeiramente é você estabelecendo uma aliança de santidade com Deus, uma comunhão com Deus. Depois, as outras coisas na sua vida, Ele vai colocar tudo em ordem. Então, meu querido, leva a sério essa palavra. Você que serve no altar, a sua vida tem que estar santificada. Você que é jovem, você que canta, você que louva, você que dá testemunho lá na frente na igreja, você que prega a palavra, você que de alguma forma está servindo, recepcionando, acolhendo, seja na igreja, seja fora da igreja. Se você é um filho de Deus, se você quer ter o seu lar abençoado por Deus, então importa que se santifique em nome do Senhor Jesus. A palavra fala assim, meus queridos: maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, você não pode conduzir a igreja, o ministério que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, a sua família também, porque é o ministério que Deus te deu, é o primeiro ministério que o Senhor te deu, é a sua família. Você não pode conduzir de qualquer jeito, relaxadamente. O Senhor diz que esse homem, essa pessoa, essa mulher será maldito. Eu vou repetir a palavra: será maldito. Jeremias capítulo 48, versículo 10. E por fim, eu quero dizer uma palavra que está no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 14. Na parte B do versículo, a palavra diz assim, meus queridos: que o Senhor purificou para si um povo zeloso, um povo especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, Deus vai reter para si, Ele vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Então não adianta nós levarmos a nossa vida de qualquer jeito. Quer ser abençoado, quer que a sua casa seja abençoada, quer que a sua família seja abençoada, se levanta de todo o lamaçal do pecado, se levanta de toda a porcaria. Mas eu não consigo, a tentação. A palavra diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, que não há tentação que venha sobre nós que não seja humana, de sorte que o Deus é fiel e Ele nos livrará de toda a tentação. Então toda tentação que vem sobre você é suportável, você pode vencer, você pode triunfar sobre ela. Levanta-te, levanta-te. Ele diz para a igreja em Éfeso, lá no livro de Apocalipse, ele fala para Éfeso: vai ver onde você caiu, levanta-te e volta para o primeiro amor. O Senhor te chama para um compromisso, o Senhor te chama para uma vida de intimidade, uma vida de temor, e Ele vai abençoar poderosamente a sua vida. O resto é com Ele, você só tem que se santificar. Sem santidade, a palavra diz no livro de Hebreus, ninguém verá a Deus, ninguém verá ao Senhor. Se santifique, entregue a sua vida a Deus, viva com amor, intimidade e comunhão, sendo fiel em tudo, e o Senhor te honrará, o Senhor te abençoará, o Senhor operará milagres na sua vida, na sua história. Aquilo que você acha que é causa perdida, o Senhor vai mostrar para você que na mão dele não é. Ele só precisa que você se lance no colo dele, e no demais ele faz. Fica com essa palavra no seu coração, compartilhe ela, que outras pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus.